A gente vai se divertir muito. Eu e a Daniela já estamos aqui dando boas risadas com a Sara Shiva. Ela já fez sucesso com o grupo pop em que dividiu o palco com as irmãs. Agora, ela mudou de vida e defende um jeito diferente de viver. Veja só. Sara Shiva cresceu em um ambiente onde se respira criatividade musical. Entre 1969 e 1979, seus pais, Pepe Gomes e Baby do Brasil, eram integrantes do grupo Novos Baianos. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Uma banda que marcou um movimento conhecido como Tropicália e a contracultura no Brasil. Não há como negar. O talento dos pais foi passado para os 6 filhos, mas o destaque ficou por conta de Sara, Nana e Isabelê, que ao formarem o grupo SNZ, foram consideradas as revelações da música brasileira. Em pouco tempo de carreira, o trio conquistou sucesso pelo Brasil com hits que não saíam da cabeça do público. Apesar dos elogios da crítica, o fim estaria por vir. Sara Shiva revelou que não gostaria de seguir no projeto. O chamado de Deus falou mais alto. Ela atrai o cara errado, o cara mal educado, o cara grosso, o cara que não trata ela bem, o cara mau caráter. Por que ela passa por isso? Porque ela emite sinais errados e eu quero ensinar ela a se comportar como uma princesa, a emitir o sinal certo e atrair para ela o cara certo, o príncipe de Deus e receber o amor que ela merece. Ensinar as mulheres a deixarem de ser cachorras não é o único ponto polêmico de seu ministério. Durante a entrevista a Amaury Júnior, ela explicou de que forma encara os desejos carnais com as mulheres. Uma das missões recebeu o nome de Culto das Princesas. O Culto das Princesas é uma campanha que visa implantar uma nova cultura no meio das mulheres brasileiras, na vida das mulheres brasileiras, que é ensinar a mulher. Por quê? Que muitas vezes ela atrai o cara errado, o cara mal educado, o cara grosso, o cara que não trata ela bem, o cara mau caráter. Por que ela passa por isso? Porque ela emite sinais errados e eu quero ensinar ela a se comportar como uma princesa, a emitir o sinal certo e atrair para ela o cara certo, o príncipe de Deus e receber o amor que ela merece. Ensinar as mulheres a deixarem de ser cachorras não é o único ponto polêmico de seu ministério. Durante a entrevista a Amaury Júnior, ela explicou de que forma encara os desejos carnais. O sexo é exclusivo para o matrimônio. O sexo é algo muito importante, muito, vamos dizer, valoroso para dentro do casamento. Ele deve ser guardado para o casamento. Isso é Bíblia. Sara, lindona, toda sorridente hoje aqui no nosso Obrigada por ter vindo, Obrigada, viu? Obrigada, queridas. Amei o convite, amei conhecer vocês. Acordar cedo pra caramba, mas valeu a pena. Tem um montão de gente, do Twitter que disse que não ia nem dormir pra ver. Beijo pra todos os meus queridos amigos do Twitter. Que horas você costuma acordar? Olha, eu tento acordar sempre mais tarde possível, porque eu durmo tarde, né? O meu trabalho, eu sempre vou dormir por volta de 2 horas da manhã, quando eu durmo cedo. Então, esse é meu horário, 2h30 da manhã. Mas quando eu consigo, assim, dormir até às 11, porque com a idade, meu amor. Tô chegando perto dos 40. Quem 40? Vive sabe, tô chegando perto dos 40. Então, com a idade, você não dorme mais como antigamente, quando a gente era adolescente, a gente dormia até meio-dia. Com a idade, você acorda às 9, morrendo de sono, mas não consegue dormir mais. Aí eu me obrigo, eu deito e fico lá, tenho que descansar. Porque eu acordo, eu começo, eu não paro mais. Aí tem que se obrigar a descansar, né? Certo. Ô, Sara, e como foi essa transição, assim, né? Porque eu vi que você estava assistindo ali, a hora que estava voltando, você falou assim, eu amo Jesus. Ai, eu sou apaixonada. Como que foi? Porque foi uma mudança, assim,
radical, vamos dizer assim, Radical. né? No meu caso, eu não sei, outras pessoas talvez não tenham tido uma vida tão contrária ao que a Bíblia, as Escrituras Sagradas ensinam, mas eu vivi uma vida completamente contrária, principalmente na área de pureza espiritual. Algumas pessoas não entendem por que é tão importante a pureza sexual. Porque a questão do sexo, ela envolve o mundo espiritual, envolve o nosso espírito. Nós somos afetados no nosso espírito quando nós temos relações. Por exemplo, você já reparou um casal que está junto há 40 anos e aquele casal vai ficando parecido com o tempo? Não é simplesmente o convívio, é mais do que o convívio. Existe uma transferência entre as pessoas espiritual. Você já reparou uma mulher alegre, se ela se casa com um homem depressivo, ela começa a ficar depressiva também? Porque é espiritual. Às vezes um homem triste se casa com uma mulher alegre, começa a ficar alegre. É verdade. O que estiver mais forte vai prevalecer, né? Biblicamente, a Bíblia fala, maior é o que está em nós, que somos cristãos, do que o que está no mundo. Então, quando você tem isso, com certeza, uma mulher, por exemplo, ou um marido que é cristão, ele vai, com certeza, santificar o seu cônjuge. Mas eu entendi isso quando eu me converti, porque eu era uma mulher, assim, que não tinha entendimento nenhum e tinha uma vida promíscua. Acreditava que sexo e o prazer sexual era o máximo que essa vida poderia oferecer de prazer. Então, eu focava toda a minha busca em cima disso. É mesmo? Sim, do melhor parceiro, do melhor desempenho. Eu tinha uma fissura por isso, eu era obcecada por isso. Por isso, a gente dá até o nome de ninfomania para isso. E é tão fantástico falar desse assunto hoje, porque parece que eu estou falando de um filme. Quando você realmente é transformado pelo poder, porque é uma coisa que é um poder de Deus, é uma coisa sobrenatural. Não é algo que eu consigo explicar com a minha mente para as pessoas, é uma coisa que tem que ser vivida pelas pessoas. E quando você vive isso, ao mesmo tempo que parece que foi ontem o teu encontro com Deus, o pecado, as coisas erradas, pecado quer dizer erro, ficam tão distante, é tão longe. Parece que isso foi uma outra pessoa, não fui eu. E faz tempo esse encontro? Olha, eu me converti em outubro de 97, mas eu comecei a trabalhar para Deus em 2003, né? Então, de outubro de 97 até 2003, eu tive um processo realmente de libertação e de consolidação da fé. Nos primeiros 2 anos, eu comecei a fazer abstinência quando eu comecei a entender que o sexo, ele deveria ser guardado para o casamento, porque justamente quando você se casa, você escolhe aquela pessoa, eu quero ficar com você. Então você escolhe que você vai ter um parceiro, né? E ali você se consagra, aquele relacionamento é abençoado. Deus criou o sexo, é uma criação de Deus, não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa. Uma coisa tão boa só podia ser de Deus mesmo, não é verdade? Certo. Então, às vezes as pessoas me ouvem falar, acham que eu não estou defendendo a relação sexual. Não, pelo contrário. Deixa chegar a minha hora, que vocês vão ver, quer dizer, vocês não vão ver nada, eu vou comentar por cima com vocês. Mas você tá com alguém agora, Sara? Não, eu não namoro. E quando chegar a pessoa pra mim, uma das coisas que eu ensino no culto das princesas é que a mulher, quando ela é princesa, é uma gíria, gente, lógico, né? Uma mulher especial, uma mulher valorosa, nobre. Ela não procura homem, ela não fica atrás de homem. Isso é coisa de cachorra, gente. Pelo amor de Deus, é uma gíria. Cachorro é uma gíria, tá? Por favor. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Uma mulher, quando ela é princesa, ela espera e ela é encontrada. Sempre vai ter alguém, tem quem goste. Olha, modéstia à parte, eu não sou lá nenhuma modelão, mas sempre aparece, sempre tem um assédio. E tem que começar pela amizade. Eu ainda não tenho um amigo especial, um amigo. Começa da amizade, então. Começa na amizade. Se você tem um amigo, aquela pessoa que você tem prazer de sair, prazer de conversar, prazer, sabe, sem ter toque físico, é um prazer de estar junto. Essa pessoa é uma candidata, um candidato, né? Para o homem é uma candidata e para a mulher é um candidato forte para um casamento. Se você, de repente, começa a sentir algo a mais, uma atração física, aí tá vindo o ingrediente final para que aquilo possa realmente
resultar num casamento bem-sucedido. Por quê? Porque quando você se casa, se você se casa baseado em sexo, baseado em beijo na boca, em amasso, é 10 a 20% do casamento, do tempo. Porque você não fica 24 horas ali, né? Exato! Você não pode se baseando nisso. Você precisa, nós precisamos aprender que o casamento ele é baseado numa amizade, numa cumplicidade, em afinidades entre as pessoas. Como que eu posso me casar? Eu já tive várias propostas, até por e-mail, gente, eu recebo. Cada coisa engraçada que acontece. Você é engraçada. O jeito que você fala é muito engraçado. Sara, deixa eu entender uma coisa. Você, quando a gente estava vendo o vídeo, você falou, com o calor os meus cachos se desfizeram. Menina, tava lá Você no se culto. produz para fazer o culto? Claro, lógico, Jesus merece o melhor. Eu me produzia quando eu cantava no mundo, não vou me produzir para cantar para Deus? Então Fala sério. você faz cabelo, maquiagem, vai toda bonita. Tudo, linda. Olha, meu bem, tem um livro na Bíblia, o livro de Esther. Esther ficou 1 ano sendo preparada em tratamentos de beleza para entrar nas recâmaras do rei. 1 ano, meu bem. É de Deus. Se você se cuidar, você ficar linda. Isso é totalmente bíblico. Então você é super vaidosa. Eu sou. É até um defeito. É defeito? É um defeito horrível. Eu não posso ir a um restaurante e sentar assim. Você já viu um restaurante que tem espelho? Eu sento contra o espelho. Por quê? Porque eu sou tão vaidosa, eu sou tão metidinha, Deus tem que curar esse negócio. Eu sou metida, tenho uma autoestima no topo. Que se eu estiver sentada conversando com a pessoa, tiver um espelho, eu fico assim... eu fico me admirando, gente, que horror, Jesus cura. Narcisista. Você é narcisista Muito um pouco. narcisista, horror, gente, mas Deus vai curar. Sai do narcisismo. Ela é muito engraçada. Muito engraçada. Ai, E você ainda dança bem? Porque você dançava bem a Eu dessa. danço, eu gosto muito de dança. Inclusive, é um sonho que eu tenho, é um projeto do meu coração, futuramente investir nisso, em escolas de dança com música cristã, com artes para restaurar para Deus, as artes espirituais, não apenas uma arte que remeta à sensualidade, mas que remeta à nobreza e à pureza. Eu gosto muito. Hoje, eu trabalho mais com o setor de pregação, de palestras, mas eu tenho um propósito no meu coração, quando eu me casar, voltar a dançar e ministrar dança. Mas por que só quando casar? Porque, como eu sou uma mulher assim, muito chamativa, muito assim, meio espalafatosa, e quando eu adoro, tudo meu é muito intenso. Puxei mamãe, né? Não tem jeito, mamãe é muito intensa. E quando eu adoro, eu chamo muita atenção. Quando eu adoro com dança, eu chamo com muita atenção. E aí, acontecia sempre, ter um irmãozinho, começava a ser um assédio excessivo. E eu não quero isso, eu não tô ali no altar. Se eu estiver dançando, eu não tô para isso, eu não tô ali para chamar olhos de homens. Tô ali para adorar a Deus, para trazer a presença de Deus. Esse não é o meu objetivo. Então, eu entendi que não era legal eu fazer isso enquanto solteira. Nada como uma aliançona na mão esquerda, que dá uma moral a hora que você vai dançar, se vê algum engraçadinho, vê aquela barra ali na hora. Aí diz que às vezes atrai isso, sabia, Chiva? Uma vez a gente fez uma... Não, na igreja, aí fora não. sim, né, gente? Que o povo gosta de aventura. Mas na igreja, em nome de Jesus, nós cremos que, partindo do princípio que não. Que as pessoas respeitam, né? O compromisso. Isso, sinal vermelho. Já está a vaga ocupada, não tem mais conversa. Entendeu? Tá enjolado. Dani, vamos continuar batendo um papo? O que vocês estão cochichando? Estão cochichando aqui. Eu vi que vocês estavam cochichando, peguei no ar. A gente não queria te atrapalhar, né? É verdade. Vocês não atrapalham, É vocês verdade. não atrapalham. Ô, Rê, deixa eu te perguntar, sabe o que eu fiquei pensando agora? E quando ela deu a notícia para os irmãos que não queria mais? Como que foi? Não, a primeira coisa Das que suas irmãs. aconteceu... Pois é, como foi tudo? Quando eu me converti, eu não tinha sabedoria nenhuma. Pensa uma mulher assim, que era da pá virada, tinha um gênio forte, era meio ovelha negra da família. Era aquela pessoa assim, temperamental. Quando eu me converti, eu, de uma hora para outra, saí falando para todo mundo assim, isso é do diabo, isso aqui é do diabo, isso aqui, aquilo outro é do diabo. Mas você Sem conheceu noção. alguém? Como é que foi? Porque eu descobri que o mundo espiritual era real. Eu já sabia que existia o mundo espiritual, porque minha família sempre foi muito envolvida. Mas eu não acreditava na existência do diabo. Eu achava que isso era uma fantasia, isso é coisa de filmes. E eu vi. Infelizmente, gente, é uma coisa horrível de se falar, mas é verdade.
Você vai acreditar quando você vê. Às vezes, tem pessoas que são tão incrédulas que vão precisar ter uma experiência horrível com o mal para poder acreditar que a Bíblia realmente fala. E não é uma lenda, é real isso. E eu vi o mal, eu vi assim, de olhos abertos, eu tive uma visão, foi uma coisa horrorosa. Mas o que você viu de fato? Eu vi dentro de uma pessoa incorporou um espírito, no meio da rua, 3 horas da tarde, a gente saindo de um trabalho, e essa pessoa incorporou e meus olhos abriram espiritualmente falando. Eu não sei se você já ouviu falar de pessoas que vê vulto, vê não sei o quê. Isso é uma visão espiritual, a pessoa tem uma visão aberta ali. Certo. E tem pessoas que, às vezes, por algum motivo, Deus permite que você veja naquele momento. Às vezes a pessoa não tem visão aberta, mas Deus abre a tua visão. Foi o que aconteceu comigo. Naquele momento eu vi o corpo espiritual da pessoa. E eu vi uma coisa horrenda, um monstro, um bicho, uma coisa... Não consigo descrever, era muito feio dentro da pessoa. Além de ver, que é muito feio, a opressão, o mal-estar que aquilo traz. É uma coisa horrível, é uma coisa do mal, é o mal em si, né? A essência do mal. E quando eu vi, eu fui para casa, liguei para minha amiga Andréa Lancelotti, que foi a minha amiga que orou por mim durante 10 anos. Ela falava de Jesus, da Bíblia para mim, e eu ria dela, falava que ela era uma fanática, falava que ela era uma louca, falava, tu é doida, tu é fanática, fica indo pra igreja, coisa de fanática. Eu xingava ela, mas a gente se dava bem mesmo assim, mesmo eu xingando ela, a gente se dava bem. Ela também falava um monte pra mim, eu falava um monte pra ela. Certo. E nesse dia eu cheguei em casa e liguei pra ela e pedi perdão. Eu falei, olha, eu não sabia que isso era real, eu não sabia que isso existia, eu achava que isso era uma fantasia. E eu quero te pedir perdão. Porque ela falava, tá amarrado, tá amarrado. Eu falava, fanática, entendeu? Eu ria. Só que quando você vê, meu bem, aí é outro departamento, entendeu? Eu achava que o mal era uma coisa do ser humano. Mas existem forças do mal, existe o mal de verdade, existe a essência do mal. E a Bíblia chama isso de diabo, né? E no final das contas, quando eu comecei a me relacionar com a minha família depois de convertida, eu não tinha sabedoria. Então, ao invés de eu aproximar a minha família, nos 2 primeiros anos eu afastei a minha família. Eu sempre falo isso quando eu vou pregar, eu falo isso para as igrejas, eu falo, olha, queridos, irmãos em Cristo, cristãos, família não se ganha falando, família se ganha sendo, família não ouve o que a gente fala, família vê o que a gente faz. Né? Aquela velha pergunta, o meu pastor me ensinou isso, por que a tua família não escuta o que você diz? Porque o que você faz fala muito mais alto. Então, isso aconteceu comigo. Eu não parecia com Jesus. O que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Parecido com Jesus. Parecido com Cristo. E eu não parecia com Jesus. Eu parecia com capeta. Ai, porque eu era estressada. Vou bater na matéria. Não tenha medo, meu bem. Aqui tá cheio de anjos. Pode ficar tranquila. Ih, tá cheio de anjos. E meu bem, se você soubesse as coisas do mundo espiritual, se você pudesse ver agora o mundo espiritual, você nem dormia, se você visse. Por isso que a gente não vê, né? Fica tranquila, tá cheio de anjos, acampados. Todo mundo que vem aqui fala isso. Fala aí, aqui tá bom, aqui Viu? é Olha aí, uma é de energia Deus. boa. E assim, as pessoas que trabalham para Deus, elas têm uma companhia também de anjos específicos. Então eu cheguei e ainda trouxe mais, viu? Fica tranquila. Mas por que nós temos que falar? Porque quando você não conhece o inimigo, você não sabe se defender. Entendeu? Entendi. Às vezes as pessoas acham, não mexe com o diabo porque ele não mexe com você. Não, meu bem, existe. Você tem que aprender a se defender. Sempre que você orar, não chama no empregado, chama no chefe, em nome de Jesus. Sai todo mal, entendeu? Porque eles só respeitam o chefe. O mundo espiritual das trevas não respeita mais ninguém. Você pode chamar o nome de Jesus, que é o único que eles respeitam, entendeu? E o que acontece? Voltando ao que eu estava falando, esqueci, ai meu Deus, começamos... Que você afastou sua família assim que você... Obrigada. Afastei a minha família e não dava bom testemunho, porque parecia com o mal, não parecia com o bem. Eu não parecia com Jesus, parecia com o cão, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu, depois de uns 2, 3, 4, 5 anos... Ai, nossa. 5 anos... Mais ou menos 4 anos foi que caiu a ficha. Eu levei 5 anos na banda, convertida, e depois de 5 anos eu saí da banda para começar o meu trabalho para o Senhor. Mas, mais ou menos uns 4 anos já de convertida, eu estava na banda, no SNZ com as minhas irmãs, eu entendi, eu enxerguei, eu fui a uma ministração, eu fui recebendo, pessoas foram ministrando sobre a minha vida, eu acordei para isso, principalmente uma mulher de Deus que Deus usou poderosamente na minha vida, chamada Gersi Silva, que ela foi fantástica, e ela foi uma das pessoas que foi um profeta mesmo, e me disse, você não parece com Jesus, para a tua família.
E isso acontece muitas vezes, as pessoas têm uma vida no trabalho, todo mundo, ai, que amor, mas em casa é o cão. Pior é que acontece. Não é verdade, Pior é gente? que Isso acontece. acontece com muitas pessoas. E aí eu tinha esse testemunho. Não era um bom testemunho, era um testemunho. E aí eu procurei minhas irmãs, foram as primeiras pessoas porque elas trabalhavam comigo, elas sabem, elas lembram, e foi muito difícil, eu era muito orgulhosa. E chamei as minhas irmãs e confessei para elas o meu pecado de soberba, arrogância, prepotência, porque eu tinha o nariz em pé, me achava melhor do que elas, eu achava que como eu era cristã, eu era melhor. Quer dizer, isso não tem nada a ver com ser cristão, né? Você ter esse pensamento. E eu me humilhei mesmo, pedi perdão, chorei muito. E elas a ficaram reação meio delas? assustadas na hora, porque elas nunca tinham me visto me humilhar e chorar daquela forma. E foi lindo, porque naquele dia mesmo, a Nana, minha irmã, que hoje também é ministra, ela é missionária, ela e o marido dela, naquele mesmo dia ela foi comigo para um congresso, um culto, e dali a minha irmã não parou mais de frequentar. E, assim, é muito importante eu falar isso, porque muitas pessoas querem ter sua família em harmonia, mas elas não dão um bom testemunho dentro de casa. E não adianta, gente, se a gente não parece com Jesus, a gente parece com outra pessoa, entendeu? E às vezes nós valorizamos mais as coisas. Só que nós vamos deixar as coisas aqui quando nós morrermos. A única coisa que nós levaremos, as coisas eternas, são pessoas. Nós não levaremos as coisas, levaremos as pessoas. Então, às vezes eu vejo muitas famílias, até cristãs, supervalorizando coisas e deixando as pessoas de lado. Ah, eu vou trabalhar para dar coisas para os meus filhos. Ok, mas organiza isso, porque os seus filhos precisam de você, que é uma pessoa, e não de coisas. Não é verdade? Entendi. Como é que tá o seu pai, sua mãe, sua família? Olha, papai, ontem, inclusive, ele estava no joio, eu fiquei morrendo de saudade dele, um fofinho papai. Papai está super bem, continua com o trabalho dele, né? Ele ficou um tempo afastado, mas voltou, gravou um DVD, lindo. Até me convidou para participar, mas eu falei, vamos cantar gospel? Aí ele, ai, não, gospel ainda não, eu não sou convertido. Ele é bem sincero, papai. Ele é simpatizante, mas ele não é convertido. Aí eu falei, quando você gravar um gospel, eu canto com você no seu DVD. E minhas irmãs cantaram e tudo. Mamãe tá super bem, graças a Deus. Também mamãe segue a mesma fé, a mesma crença, né? Tem o trabalho dela, muito legal. Enfim, e a família tá ótima. Minha irmã tem esse trabalho, a Nana. A Zabelê tá começando o trabalho solo dela de música. Ela também tem outros projetos maravilhosos. A família está maravilhosa. E você sente alguma falta, assim, do que você viveu? Nada? Olha, você sente alguma coisa, assim? Eu vou te falar. No começo, não foi fácil. Porque eu tinha um meio de amigos, um meio de convivência. Então, não é fácil você abrir mão de um meio. Por exemplo, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, eu mudei de profissão. Porque eu mudei de um ramo para o outro. Eu tinha já uma carreira dentro de um segmento secular. E eu abri mão, por amor ao Evangelho, de toda a minha carreira, para começar do zero uma outra carreira. Começar tudo de novo. Não é fácil. Você muda completamente o teu ciclo de amizades. Seus hábitos. Tudo. Né? No começo não foi fácil, mas sempre, para um cristão verdadeiro, sempre temos que comparar as nossas vontades com a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E também lá em Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E na Bíblia coração quer dizer alma. A alma é onde ficam as tuas vontades. Então as nossas vontades, elas muitas vezes podem nos trair. Você já reparou que tem pessoas que pensam que ser livre é fazer o que quer? Não sei se você já reparou isso. E às vezes ela não cai a ficha de que faz o que quer e não é livre. Por exemplo, quem fuma. Né? Quem fuma não é livre, porque ser livre não é simplesmente fazer o que quer, é você conseguir escolher o melhor para você. Cigarro não é o melhor para ninguém, faz mal para a saúde. O governo, inclusive, manda que tenha uma foto do lado horrorosa para a pessoa saber que ela está destruindo o corpo. Quer dizer, pecado é tudo que te destrói, ou o corpo espiritual ou o corpo físico. É um pecado, é uma coisa do mal, entendeu? E muitas pessoas estão ali comprando, gastam seu dinheiro, que poderiam investir em outras coisas, acende, olha quantas atitudes, inala a fumaça e não é livre. Então, às vezes, nós queremos o pior.
Ser livre não é fazer o que quer, entendeu? Muito interessante, né, Dani? Gente, a gente adoraria ficar mais, né? Opa. Mas infelizmente a gente vai ter A gente que... marca uma outra vez. Outra vez, olha, assim que eu Boa, gosto. boa. Outra vez, como que é? A gente marca outra vez. Bonitinha. Sara, a gente adoramos a sua presença aqui. adoramos. Adoramos. Está convidada a voltar mais Eu vezes. amei conhecer vocês também. Deus Ah, abençoe. Obrigada por ter vindo. Obrigada.